tinha uma fração que o nome é muito complicado, eu vou encolher pelas iniciais. É o EPA e o outro chamado DHA. Então, o EPA ele é mais relacionado com a proteção da saúde cardiovascular, ele é anti-inflamatório e tudo mais. E o DHA, que é considerado fundamental para o desenvolvimento do cérebro, do sistema visual, associado à saúde materno-infantil. Por isso que minhas gestantes, elas tomam, quando elas querem engravidar, eu 1 ano antes já estou dando DHA para elas. Aí eu dou o ômega já pronto com esse DHA. Eu não fico esperando o corpo dela transformar o tal do EPA em DHA, porque é assim, a gente toma e o corpo vai transformando as coisas. Então, o que eu espero do ômega é a transformação chegando nesse EPA e DHA. Como na gestante, na nutriz, que é aquela que está amamentando, eu já quero esse DHA pronto, eu não vou correr o risco que o corpo dela de repente forme ou não forme esse DHA. Então eu já dou e já tem no mercado esse ômega mais rico nessa fração DHA. E aí o que acontece? No caso da linhaça, ele é um óleo ou a chia que ele tem que ser convertido totalmente no organismo. E o problema é que essa taxa de conversão encontrada justamente nos óleos vegetais, tanto na linhaça e na chia, é que realmente para você atingir a quantidade do EPA e do DHA que seu corpo precisa, essa conversão é muito baixa. Então não adianta, querida, tem que ser através, sim, dos peixes. E digo mais, você não precisa estar comendo salmão, que salmão hoje em dia é o peixe que eu menos recomendo. Nossa querida, famosa e baratinha sardinha, ela faz esse papel com muito valor, tá bom? Participação aqui no programa Mais Saúde. Um abraço para Fátima do Rio de Janeiro participando com a gente. Também a Nazaré de Piquete. Ela diz assim que o suco de couve é uma bênção e ela gostaria de saber se também pode ser tomado à tarde e se ela pode acrescentar o inhame. É a Nazaré de Piquete. Claro que pode, Nazaré, mas assim, veja bem, se você toma de manhã, não vejo necessidade de você tomar à tarde. E muita gente tem me questionado a respeito do suco de couve para quem tem problema de tireoide. Bom, primeira coisa, quem tem problema de tireoide sabe que tem problema, toma medicação e está estabilizado. Então não tem problema nenhum você tomar suco de couve. O que se fala muito, com muita propriedade, é porque fica aquele modismo de suco detox, que agora detox ficou uma coisa tão banal que sabe, até me irrita. Então, vulgarizou. Quer dizer, tudo é detox. Outro dia, gente, por incrível que pareça, me mandaram uma amostra para ver o que eu achava de um brigadeiro detox. Vê se pode. É porque detox ficou na moda e a pessoa achou que podia, assim, colocar o título daquele brigadeiro de detox, mas absolutamente não tem nada a ver. Então, por mais que tenha cacau, tudo de bom, não é esse o contexto. Bom, então veja bem, minha querida, poder pode, se você toma de manhã não há necessidade. Agora, se você não consegue tomar de manhã, muito bem, tome à tarde, tome à noite, tome a hora que for, mas tome. Lembrando que ele é muito mais saudável quando você faz realmente na hora, né? Você aproveita todos os nutrientes. E em relação ao inhame, é tudo de bom. Gente, inhame é muito bom. Inhame cru, viu? É muito interessante. Ele tem, assim, aspectos muito importantes, inclusive para nós, mulheres, no período de menopausa. É muito bom, tá bom? Então, faça bom uso dele, meninos e meninas. Vocês também vejam se aproveitam, né? E façam que nem a Nazaré, né? Vamos lá tomar suco de couve, que é muito bom. Eu sei que a Aninha toma todo dia, né, Aninha? Tomo sim, todos os dias, religiosamente. É claro que a gente tenta aí variar, mesmo porque nem sempre tem os mesmos, né, ingredientes. Então, às vezes é couve com cenoura, couve com beterraba, couve com maçã,
couve com abacaxi e couve com pera. Cada dia você vai inovando e o seu suco de couve vai ficando cada vez mais diferente, mais saboroso, mais gostoso. E o importante é você sempre fazer uso, né? Você se disciplinar a sempre que possível, né? Estando em casa ou não, você optar por fazer o uso do suco de couve. Participação da Cristina Mendes, ela que é aqui de São Paulo, do Arthur Alvim. Um abraço para você, viu, Cristina? Ela diz assim: boa tarde, doutora Gisela. Por favor, gostaria que a senhora comentasse um pouco sobre os corpos cetônicos ou fetônicos e se tem alguma dieta que possa ajudar a eliminar. E entre parênteses que ela colocou diabetes. Não entendi se ela é diabética ou se ela conhece pessoas que têm diabetes. Então, essa é a perguntinha da Cristina Mendes aqui do Arthur Alvim, São Paulo. Bom, então, Cristina, deixa eu explicar um pouquinho o que são esses corpos cetônicos para as pessoas que estão ouvindo, porque senão vão ficar que nem a Ana Paula aí dizendo assim, eu não entendi se ela quis dizer sobre o diabetes. Bom, vamos lá. É o seguinte, quando a gente produz, quando a gente come e essa comidinha vira glicose, a gente precisa da insulina para botar essa glicose dentro da célula, né? Que é aí que a gente vai ter energia. Mas quando existe falta de insulina e o corpo não consegue, portanto, usar essa glicose como fonte de energia, as células acabam dando um jeito, o corpo é sábio, né? Se ele não tem glicose, ele vai ter que se virar com outra coisa para manter o seu funcionamento. E lógico que a alternativa encontrada é mobilizar os estoques de gordura para obter a energia, né? Só que aí, o que acontece? Quando você metaboliza a gordura como fonte de energia, você cria, então, os chamados corpos cetônicos, que é, então, digamos, a finalização de todo esse processo, né? Os corpos cetônicos, eles deixam o sangue ácido. Por isso que aquela dieta da proteína é complicada, porque quem come proteína e não come carboidrato acaba mudando todo o metabolismo para fazer com que a fonte de energia do corpo seja via gordura e não via carboidrato. Aí você faz, então, essa mudança de metabolismo e acaba, então, produzindo esses corpos cetônicos. O que tem de complicado nesses corpos cetônicos, né? É que eles acidificam o sangue. Lembrando que se eu acidifico o sangue, o corpo fica correndo, querendo manter a homeostase, o equilíbrio dele, e uma das primeiras coisas que ele faz é tirar cálcio do osso, né? Para justamente equilibrar e tamponar, como a gente acaba falando, né? Então, essa acidez é extremamente complicada para o organismo, porque a maioria das ações químicas, elas acontecem numa faixa de pH do sangue que é muito fina, como a gente fala, né? Então, ela não pode ficar variando muito. Se ela ficar ácida, compromete bastante, né? Então, existe a chamada cetoacidose diabética, que é uma complicação aguda grave e pode ser mortal, leva as pessoas a um coma, né? No diabetes tipo 1, ela pode ser a primeira manifestação da doença, que a pessoa não sabe, de repente, que tem o diabetes, começa a emagrecer, e quando vai ver, já descobriu que está com diabetes, né? Já no caso dos portadores de diabetes tipo 2, podem ocorrer também, mas em condições complicadas, assim, uma septicemia, uma coisa mais assim grave, né? Mas olha, as causas consideráveis possíveis para essa cetoacidose diabética, já que você perguntou especificamente sobre diabetes, muitas vezes a pessoa, como não sabe que tem diabetes, ela acaba deixando acontecer, e isso por falta de tratamento, porque com tratamento e você dosando direitinho a insulina, você não tem essa acidose metabólica, tá? Outra coisa que pode acontecer é você também estar colocando a dose de insulina menor do que a necessária, daí também vai acontecer isso. Então, o consumo de energia do corpo temporariamente aumentado em virtude de infecções, principalmente infecções urinárias, do trato respiratório, alguns traumas, acidentes vasculares, tal, e alguns usos de medicamentos são condições também
que podem aumentar a exigência do uso de altas doses de insulina, tá? Mas enfim, quais são os sintomas dessa acidose metabólica? Você tem muita sede, a boca fica seca, aumenta a frequência de querer fazer xixi, a quantidade do xixi aumenta, a glicemia vai lá para cima, você apresenta altos níveis de corpos cetônicos na urina. Para isso você tem um papelzinho que você mede o pH urinário, né? A pele é seca, você fica cansada, a respiração é rápida e superficial, não é aquela respiração profunda, é aquela respiração curtinha. A pessoa normalmente sente náuseas, vontade de vomitar, dor de barriga. O hálito é típico de pessoa com cetose, que está em cetose, né? Um odor muito acentuado de acetona, né? Por isso que chama cetose, né? E a pessoa fica com confusão mental, tá? Outra coisa, algumas medidas simples podem prevenir as crises de cetoacidose metabólica. Entre elas você pode ver o seguinte: primeiro, reconhecê-las precocemente, tomar rigorosamente os medicamentos que o médico passou para você e controlar os níveis de glicemia no sangue e os corpos cetônicos na urina, tá? Então tem que fazer lá, ter sempre o papelzinho do pH na urina. Isso você pode fazer em casa, tá? E quando começar a aumentar, não tenha dúvida que você tem que procurar auxílio médico, tá? Porque isso pode, inclusive, levar até a um estado de coma, né? Uma outra dica é que se você estiver em crise, medir a glicemia e como que tá a eliminação de corpos cetônicos na urina, isso de 4 em 4 horas, e procurar um serviço de pronto atendimento se as suas últimas 2 glicemias estiverem maiores que 250 miligramas por decilitro, tá? E se os níveis dos testes dos corpos cetônicos na urina forem positivos. Espero ter conseguido responder a tua questão. Participação aqui no Mais Saúde da Maria Neide participando conosco, mandando um abraço para a doutora Gisela. Também a participação da Marina Aparecida Justino Silva. Um abraço para Marli Ramos, ela que faz uma perguntinha. Ela diz assim: olá, doutora Gisela, gostaria de saber quais os benefícios de trocar a farinha de trigo pela farinha de arroz. Um forte abraço, Deus abençoe, sempre na sintonia, Marli Ramos. Marli, querida, essa resposta merecia um programa, mas eu vou estar assim, resumindo, e vou pedir para você ouvir o programa com a doutora Denise Carreiro sobre o assunto chamado glúten. Aninha, já ela passa para você como que você faz para estar acessando. A farinha de trigo, minha querida, aliás, Aninha, acho que vale a pena também a gente sugerir que ouvissem o professor Joselito Mota, né, que falou com mandioca, tanta propriedade, né, em 2 momentos no programa Mais Saúde sobre o trigo. Gente, o problema é o seguinte: o trigo de hoje não tem mais nada a ver com o trigo de ontem. Verdade. O trigo de hoje não tem absolutamente nada a ver com o trigo de ontem, por diversas razões. E uma das coisas, assim, brevemente, que eu vou falar, senão eu vou ficar o resto do programa respondendo a sua questão, mas eu prometo que eu vou, inclusive, e Aninha, por favor, me lembre disso, porque eu tenho uma matéria que foi muito bem escrita pela revista Nutrir Mais, que foi até escrita com a doutora Denise Carreiro e a Noádia Lobão, lá do Rio, e que tem, assim, a história da modificação do trigo e tal. Elas não falam algumas outras coisas, como o professor Joselito Mota fala, mas eu acho que se você juntar tudo fica perfeito. Mas fato é que, como descobriu-se que o que dava a consistência, a boa produtividade, a panificação era aquele glúten, então começou-se a fazer cruzamentos das espécies para tentar um trigo que tivesse mais glúten. Então, hoje, minha querida, nós temos, Marli, um trigo com 20 vezes mais glúten que antigamente. E um outro agravante, a gente está comendo muito glúten o dia inteiro. Então, nós estamos com uma intolerância. Tem uma hora que o corpo não aguenta e fala, pelo amor de Deus, para! E aí começam sinais e sintomas, como eu escrevo, e que você vê os testemunhos. Quanto testemunho no livro Alimente Bem... Não,
tudo posso, mas nem tudo me convém. Toda aquela parte mais escurinha do livro são cartas, e-mails que meus pacientes mandaram e que eu pedi licença para compartilhar com os leitores, porque olha, como dizia Angélica, né? E como diz o pessoal da comunidade, palavras convencem, testemunhos arrastam. Então, gente, nesse quesito, indiscutivelmente é uma vantagem que não tem como dizer o tanto que é vantajoso você trocar. Agora, não esquece que, do mesmo jeito, a farinha de arroz é carboidrato, ela não tem glúten. Então, eu costumo muito mostrar no meu consultório uma fatia de pão. Eu digo, olha, essa fatia de pão com glúten, sem glúten, integral, refinado, tem tanto de açúcar. A pessoa leva um susto quando eu mostro o tanto de açúcar que tem uma única fatia de pão. Foi por isso que eu, inclusive, fiz aquele programa que você pode acessar no maissaude.cançãonova.com e ver o açúcar e o sal escondido nos alimentos. Marli, a Aninha vai passar todos esses links, porque, gente, vale a pena ouvir novamente essas entrevistas. Super vale. Olha, quero passar aqui para Marli, mas não só para Marli, para você também que está aí na sintonia. Os links que a doutora Gisela acabou de mencionar, nós temos aí à disposição no YouTube, no nosso canal, é só você procurar Programa Mais Saúde, tem lá doutora Denise Carreiro. Aí nós temos vários programas com a doutora Denise Carreiro, vários mesmo. Nós temos lá da reeducação alimentar, da osteoporose, osteopenia, artrite e artrose, fungos, alergia, a alimentação, leites e derivados, fertilidade, hipoglicemia e, claro, nós temos aí também um programa com a doutora Denise Carreiro falando sobre a soja, leites e derivados e falando sobre o glúten, que é um dos livros da doutora Denise Carreiro. Então, você que quer adquirir o livro da doutora Denise Carreiro, é só você procurar aí também na internet, doutora Denise Mad Carreiro, você vai ter acesso aí ao site dela, né, onde tem os links, as apostilas, onde tem também os livros da doutora Denise Carreiro, inclusive esse que levou um dos temas do nosso programa, glúten. Então você vai encontrar aí o livro da doutora Denise, glúten, e também o programa Mais Saúde, no qual a doutora Denise Carreiro foi convidada e ela partilhou conosco aí sobre o glúten. Como a doutora falou também, nós temos lá no Programa Mais Saúde, no nosso canal, é só você colocar lá Programa Mais Saúde, você pode procurar por Joselito Mota, ele esteve conosco já, acho que, se não me engano, umas 2 ou 3 vezes, ele que partilhou conosco aí, falando sobre a mandioca, falando dos seus benefícios, falando também da história da mandioca e a história do nosso país. Então você pode acessar lá também um dia que é dedicado à mandioca no nosso calendário. Então você vai acessar aí Programa Mais Saúde, doutor professor Joselito Mota, ele que trabalha na Embrapa e ele traz para nós aí os benefícios da mandioca, o dia da mandioca, a participação dele esclarecendo sobre a mandioca, sobre os benefícios, sobre tudo aquilo que ela pode fazer em prol da nossa reeducação alimentar. Então você tem aí 2 dicas hoje para você ouvir, curtir, comentar e divulgar, viu? Os links da doutora Denise Carreiro e também os links do professor doutor Joselito Mota, eles que tiveram presente aqui no programa Mais Saúde, trazendo aí uma super contribuição para todos aqueles que querem viver aí realmente a reeducação alimentar. Bem, o programa hoje é um pouquinho mais curtinho, mas por mesmo. Uma boa causa, né, Aninha? Sempre uma boa causa. Aproveito para desejar para vocês um ótimo final de tarde e espero vocês no próximo Mais Saúde.
a sua fome de Deus neste celeiro da humanidade, em um só coração louvemos ao Senhor pelo nosso imenso Brasil. Saciar a sua fome de Deus neste celeiro da humanidade, em um só coração louvemos ao Senhor pelo nosso imenso Brasil. Acabamos de apresentar Mais Saúde. Agora